Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meu querido, eu retorno mais uma vez para trazer ao seu coração a semente da Palavra de Deus. Meditaremos hoje em Salmo 126, versículo 5, que diz assim: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Sabe, querido, às vezes pensamos que tudo o que estamos fazendo para o nosso próximo ou na obra de Deus é pouco ou até mesmo insignificante. E eu confesso aos irmãos que eu já pensei isso também. Quantas e quantas vezes eu já pensei em parar de gravar este devocional por causa do cansaço, por causa da ingratidão, ou quem sabe até por achar que não está surtindo efeito na vida das pessoas. Mas Deus constantemente tem mandado testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas, e até pessoas que estavam prestes a tirarem suas próprias vidas e que, ao ouvirem a mensagem de Deus, se arrependeram. Algo semelhante aconteceu na vida de um pastor de uma pequena cidade do interior. Eu vou lhes contar o testemunho dele. Um pastor de uma pequena cidade do interior chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto da noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com as 5 pessoas. Ao decorrer do culto, entrou um casal e sentou nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou um senhor sujo e com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto direcionado pelo Espírito Santo e pregou com dedicação e muito zelo. Quando voltava para casa, ao término daquele culto, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram sua pasta onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira na fé. Depois que se passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história para a igreja. E quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela igreja interrompe o pastor e diz: Pastor, aquele casal da história que estava sentado no fundo, éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimento que havia em nosso lar. Naquela noite decidimos pôr um fim no nosso casamento. Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças. E depois cada um seguiria para o seu caminho. Mas desistimos, pastor. Desistimos do divórcio depois que ouvimos sua pregação naquela noite. E hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite, pastor, eu vi uma igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo e com a corda na mão. Naquela noite a mensagem do Senhor perfurou meu coração, mudou minha mente e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, pastor. Salvo, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário da nossa cidade. Lá na porta da igreja, o obreiro que fazia a recepção das pessoas gritou: Pastor, eu fui um dos ladrões que assaltou o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto da noite. Na pasta do Senhor, pastor, tinha uma Bíblia. E eu passei a ler esta Bíblia quando acordava pela manhã e depois resolvi entrar nesta igreja. E aqui estou até hoje. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a igreja. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva para o reino dos céus. Sabe, querido,
Em todas as áreas de sua vida, dê o melhor de você, não importando para o momento e nem para as circunstâncias. Dê o melhor para o reino de Deus. Dê o melhor para o seu próximo. No seu trabalho, faça o seu melhor e no tempo oportuno o reconhecimento virá. Continue insistindo com sua família, mesmo que pareça que ninguém te ouça ou te respeite. Ainda assim, não desista, porque no tempo oportuno a colheita virá. Os que semeiam com lágrimas, com um cântico de júbilo, colherão. E agora eu quero falar com homens e mulheres que levam a palavra de Deus. Não desistam de levar a palavra. Não escolha o lugar onde você vai pregar pela placa ou pelo tamanho da igreja. E aos ministros de louvores, não esperem a igreja encher para começarem a adorar, porque o louvor não é para a igreja. O louvor é para Deus, meu querido. Não desistamos de semear a palavra, mesmo que nos custe lágrimas, pois no tempo oportuno colheremos com alegria, como este pastor da história colheu. Que Deus fortaleça-nos poderosamente. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, muitos dos seus filhos que têm levado a tua palavra, Pai, têm sofrido muitos percalços pelo caminho, muitas lutas, muitas decepções, às vezes até necessidade, Pai. Manda, Deus querido, as colunas de sustentação. Derrame, ó Pai amado, o teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que nós receberíamos poder quando descesse sobre nós o teu Espírito Santo. Fortaleça cada um dos teus filhos, aqueles que estão na obra missionária, aqueles que estão levando a palavra, aqueles que estão no trabalho profissional, seja ele liberal, seja ele funcionalismo público. Abençoe, Pai querido, de forma extraordinária, aqueles que têm levado o pão físico para outras pessoas, que não têm medido esforços para ajudar o próximo necessitado. Fortaleça-os, mande a provisão, em nome de Jesus.